Da discussão anterior, alguém tem algum comentário ou gostaria de fazer alguma observação? Senão, a gente vai estar introduzindo aqui, então, acho que voltando àquela ideia da motivação no curso, né? Então, vamos estar introduzindo o primeiro método numérico da qual a gente vai estar fazendo no laboratório, vai ser a dinâmica molecular, né? E na discussão anterior, eu chamei a atenção de alguns casos onde a gente vai precisar, de fato, usar a dinâmica molecular para tentar abordar fenômenos que estão na escala nanométrica e, portanto, alguns efeitos, por exemplo, a lei de Darcy, a de Young-Laplace, para a lei de Darcy, em termos da viscosidade, os efeitos de viscosidade, de ângulo de contato, né, e acaba deixando de ser válida em função dessa interação do fluido com o sólido, né, pelo fato dele estar espacialmente confinado, né, então, nas escalas da ordem de nanômetros aqui, né. Bom, então, para fazer essa abordagem via dinâmica molecular, né, eu vou estar introduzindo o que é dinâmica molecular. Na próxima aula, a gente vai retomar com a construção da máquina virtual, que é o que eu estava discutindo um pouco aqui com o Adriano e o Alexandre, para vocês terem a ferramenta computacional que a gente vai usar ao longo do curso inteiro, né? Então, ali já vai estar tudo que é necessário, seja o código da dinâmica molecular, da rede Boltzmann e também que vai ser usado na dinâmica de fluidos, né, contínuo. Tá? Bom, então, o que é que vem a ser a discussão agora vai ser quanto à dinâmica molecular, onde eu vou tentar justificar, né, de onde vem, quais são os fundamentos. Muitas dessas informações, para quem tem a expertise na engenharia, talvez seja alguma novidade, e, portanto, fiquem à vontade de perguntar quando acharem necessário, importante, né, se não ficou algum ponto claro, mas que aqui a gente vai tentar responder aquela pergunta, né, que é como eu posso, a partir de uma informação que vai vir a nível molecular, né, obter informações macroscópicas, da qual a gente vai poder fazer uma descrição tanto do nosso fluido ou do material que você achar, seja lá qual for a classe de materiais que nós teríamos, né. Essa talvez seja a pergunta guia aqui nessa primeira discussão, né. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai usar um conhecimento, né, que vem desde física, chamada física estatística, né, ou mecânica estatística, onde, essencialmente, a gente vai partir de duas situações, né. O que a simulação molecular vai nos trazer é uma informação que ela vai estar gerando informação a nível microscópico. Então, a gente vai estar sempre pensando numa descrição a nível microscópico. E a grande pergunta aqui é como é que a gente vai conectar essa informação microscópica, o que é que eu entendo como informação microscópica? Vai ser as posições atômicas e as velocidades, né? E como o conhecimento das posições atômicas e velocidades podem nos permitir que a gente conheça alguns observáveis macroscópicos, por exemplo, a temperatura, a pressão, o calor específico, né, a viscosidade, a tensão interfacial, né, tudo isso, né, vai acabar saindo de uma informação que vem do conhecimento das posições atômicas e das velocidades dos átomos, né. Então, a pergunta que eu vou estar querendo justificar aqui para vocês, a primeira vai ser essa, e a segunda é por que a gente pode usar, né, a dinâmica molecular quando a gente conhece, por exemplo, que nossa descrição entre átomos e moléculas ela pode ser dada por mecânica quântica, né? Bom, então, qual vai ser o nosso objetivo? É a gente poder explorar as propriedades macroscópicas, né? Isso aqui é algo que vai ser importante
na nossa descrição, eu vou estar sempre interessado nessas propriedades. Isso vai vir a partir vai ser útil quando a gente estiver em escalas maiores, né? Mas eu vou tentar obter essas propriedades a partir de simulações microscópicas, né? Então, a maneira da gente fazer esse caminho vai ser usando o que é conhecido como mecânica estatística, ou física estatística, que nada mais é do que uma maneira matemática rigorosa, da qual a gente vai estar correlacionando as propriedades macroscópicas com uma distribuição de átomos e moléculas num determinado sistema, né? Então, a questão toda aqui é que você é capaz de tentar, a partir da simulação, né, da interação de átomos e moléculas, levar a um conhecimento que é as propriedades macroscópicas daquele fluido que eu estou interessado em entender, né? E ela vai permitir não apenas as propriedades termodinâmicas, mas também as propriedades cinéticas, né? Que é o que é importante aqui, onde, de fato, você pode ver efeitos, né, de, por exemplo, catálise, você pode ver efeitos de acumulação, nucleação e crescimento, né? Que não só apenas do ponto de vista termodinâmico, mas também poder fazer uma descrição a nível cinético, né? E a distinção aqui entre termodinâmica, cinética e dinâmica, né, vai ser ilustrada a partir desse slide, né? Qual que é a ideia do ponto de vista termodinâmico? A gente ser capaz de obter os estados, as energias, por exemplo, de um determinado fluido, ou reagentes, ou produtos, né? E a gente conhece para cada configuração, né, ou situação, o que é a energia daqueles estados, né? Se eu estiver olhando do ponto de vista de cinética, o que eu estou interessado é saber como eu saio do estado 1 para o estado 2 ou para o estado 3, né? Então, vai ser o mecanismo daquele processo químico que estaria acontecendo de você sair do estado 1 para o estado 3, por exemplo, né? Então, o que a dinâmica molecular vai me permitir é obter o que seria essa superfície de energia potencial, né, por exemplo, essa que a gente observa aqui, né, onde você pode ter tanto os mínimos locais quanto mínimos globais, como uma barreira de energia da qual o sistema precisa vencer para chegar no mínimo global. Então, em nosso cálculo de dinâmica molecular, a gente vai estar percorrendo, obtendo os estados termodinâmicos, né? Ou seja, cada um desses pontos aqui nessa superfície de energia potencial, bem como a gente também pode simular, a partir de outras técnicas, quem seriam as barreiras, né? Como você sair de uma situação de mínimo local para o mínimo global, ou vice-versa, né? Então, é o mecanismo entre um e outro. E a dinâmica vai ser exatamente a evolução temporal desse sistema. Então, essa aqui, eu queria chamar a atenção dessas diferenças, porque vai ser por esse olhar que a gente vai fazer uma descrição da dinâmica molecular, né? Então, primeiro a gente vai tentar obter as propriedades termodinâmicas, algumas propriedades cinéticas, né? E as propriedades ligadas à dinâmica do meu sistema, né? Bom, para fazer essa descrição, aí, de novo, a gente vai ter um olhar de física estatística. Então, o pessoal que tem um background de engenharia, não se preocupe, né? Se houver qualquer dúvida, fique à vontade de estar perguntando. O que eu vou fazer é usar algumas ideias que foram sugeridas inicialmente pelo Gibbs, né, por William Gibbs, um físico norte-americano, que ele descreve o que ele define, né, o que vem a ser um estado microscópico, e um outro conceito que vai ser importante na discussão aqui, que é o conceito de ensemble, né? Então, você vai ver que a gente se segurem que a gente vai querer chegar no fluido, né? Mas para chegar na definição de fluido a nível macroscópico, né, pelo contínuo, a gente precisa primeiro, né, passar por essa visão molecular, e isso vai ser feita por uma descrição
a partir dos estados microscópicos e do ensemble, né? Bom, o que o Gibbs define como um estado microscópico, né? Ele vai definir as posições e momento dos átomos e moléculas, né? Então, se eu conheço as posições, se eu conheço as velocidades, isso me define o meu estado microscópico. Tá? Então, eu posso ter diferentes estados microscópicos, né? Mas a minha propriedade macroscópica ser a mesma. Mas eu consigo entender e definir, né, o que vem a ser um estado microscópico a partir do conhecimento das posições e momento. Se eu conheço essas informações, né, eu vou definir agora um outro conceito que é chamado de espaço de fase, né? Então, espaço de fase nada mais é do que todas as posições e momento que aquele sistema pode estar. Então, pelo fato de você poder ter diferentes configurações possíveis, né, diferentes posições e momento, que você vai ter um espaço multidimensional, como está sendo representado aqui. Então, o espaço de fase nada mais é do que a gente acessar, né, mapear todas as possibilidades em termos de posição e momento que um determinado sistema pode ter, né? Vocês vão ver que essas duas definições são importantes para a gente poder fazer essa conexão entre o que a gente vai descrever a nível molecular e o que a gente obtém, né, do ponto de vista das propriedades macroscópicas do sistema, né? Mas para isso eu preciso fundamentar bem, né, o que eu teria, né? Bom, então, uma pergunta, né? Você está falando aqui em espaço multidimensional, de coordenadas, de posição e momento. Será que daria para ser mais claro? E a gente vai pegar o caso mais simples possível. É o caso do oscilador harmônico, né? Que em física seria o nosso modelo, nosso toy model, né? Para várias dessas situações, né? O que vem a ser... por que esse caso do oscilador harmônico é interessante, né? O oscilador harmônico nada mais é do que um sistema do tipo massa-mola, né, onde você tem um movimento periódico dessa massa, que a gente observa aqui a partir desse gráfico, né, a posição em função do tempo. Ele está oscilando a partir de uma função periódica, né? Se eu calculo a derivada da posição, a primeira derivada da posição em relação ao tempo, eu tenho a velocidade, ou o momento, aqui no caso, né? Também é uma função periódica, né, defasada em relação à posição. E o meu espaço de fase vão ser todas essas posições e todos esses momentos, né, ou velocidades, né, que a gente teria no sistema, né? Então, se eu fosse fazer um gráfico do espaço de fase para o meu oscilador harmônico, ele vai ter essa cara. Então, eu vou estar sempre caminhando nessa linha aqui, ó, onde eu olho a posição e o momento, né? Então, para o caso das forças que vão estar atuando nesse sistema, nada mais é do que se olhar para a energia potencial, né? Kx quadrado sobre 2, então ele tem um comportamento parabólico, harmônico, como a gente vê na variação da posição em função do tempo, né? E essa energia em função da posição, ela vai ter esse comportamento parabólico. Se eu calcular a derivada primeira da posição em relação da energia em função da posição, eu tenho um comportamento da força como do tipo Kx, né? Então, constante vezes a posição. Então, o oscilador harmônico, de fato, é um dos casos mais simples que a gente possa imaginar, e ela é fácil a gente ver, né, diretamente quem é esse espaço de fases, momento, posição. O nosso problema é que a gente vai estar tratando de um fluido e, portanto, um conjunto de partículas da ordem de 10 a 23, né, o número de Avogadro, pelo menos. E quando a gente trata disso, né, a gente vai estar falando de um espaço de fases que ele tem 6 vezes 10 a 23 dimensões, né? Então, já é difícil imaginar 3
4 dimensões. Aqui você tem 6, esses 6 é porque você tem 3 graus de liberdade para as posições x, y, z, né? E 3 graus de liberdade para as velocidades Vx, Vy, Vz. Né? Então, portanto, 6 graus de liberdade, e para cada partícula, né, nesse caso aqui 10 a 23, a gente teria um espaço de 6 vezes 10 a 23. Né? Então, já é difícil imaginar a gente calcular, computar, né, esse espaço de fase com essa dimensão realmente é um desafio. Né? Então, a pergunta é como, de fato, a gente poder estar fazendo, né, esse exercício de acessar esse espaço de fase para o sistema que seria o nosso fluido, né? Isso a nível molecular. Bom, então, para isso, a gente também vai introduzir um outro conceito, que é o chamado conceito de o ensemble, né? Onde o ensemble nada mais é do que uma coleção de todos os estados possíveis que eu teria microscópicos no meu sistema, mas que tem o mesmo estado idêntico do ponto de vista macroscópico. Né? Então, eu posso ter diferentes configurações microscópicas, posições atômicas, velocidade, mas que vai me trazer a mesma resposta macroscópica, o mesmo estado termodinâmico. Né? Isso pode ser feito a partir de uma descrição, né, como foi realizada pelo Boltzmann, né, onde cada estado microscópico ele vai ter uma certa probabilidade de estar ocorrendo, né, a gente vai discutir rapidinho sobre elas, e se eu quero fazer uma descrição do ponto de vista probabilístico, tudo que eu preciso fazer é obter e ter a função de distribuição que vai emular, né, o ensemble da qual eu estou querendo estudar. Né? Então, esse aqui é o que está por trás desse conceito, né, de ensemble, é você ter diferentes estados microscópicos, mas que ele vai levar ao exatamente o mesmo estado termodinâmico ou estado macroscópico. Né? Bom, então, eu introduzi de maneira bem rápida aqui esses 3 conceitos, né, que seria espaço de fase, estado microscópico e o ensemble. Né? Então, como exemplos de ensembles, né, o que é que a gente teria? A gente teria aqui as condições da qual o meu sistema vai estar submetido. Né? Se você está mantendo a temperatura constante, se você está mantendo a pressão constante, como é que está estruturado, ou melhor, qual a resposta daquele meu sistema para uma determinada condição. Né? E a gente tem vários casos possíveis que a gente vai usar dentro das nossas simulações. Né? O primeiro é chamado microcanônico, onde você mantém o número de a energia constante, o volume constante e o número de partículas constante. Né? O microcanônico ele é dado por uma distribuição de probabilidade que é essencialmente uniforme em função do número de estados que a gente tem disponíveis. Né? E uma maneira esquemática é você ter estados microscópicos, ou seja, posições diferentes ou velocidade diferente, mas que vai me dar o mesmo estado macroscópico, ou seja, a mesma energia, mesmo volume, mesmo número de partículas. Né? Só que esse é um estado que o ensemble muitas vezes é muito difícil você manter essas condições de energia e volume constantes, né? Então, uma das formas seria a gente fazer uma descrição do tipo canônica, né? Onde o meu sistema ele estaria mantendo o número de partículas, o volume, mas a temperatura ia ser diferente. Né? E aí, o número de estados, como a temperatura agora é constante, significa que a energia, né, ela vai poder estar variando, né, e você pode acessar qualquer nível de energia que você teria no sistema. Né? Bom, nesse caso, a função de distribuição de probabilidade, ela nada mais é do que vai depender da temperatura, né, a partir das constantes beta, e as energias de cada um dos sistemas microscópicos que eu teria naquele sistema. Então, uma maneira esquemática de mostrar esse ensemble
seria diferentes posições, cuja agora a energia pode ser diferente, mas a minha temperatura é a mesma em cada um desses conjuntos, né? Então, pelo mesmo estado, por diferentes estados microscópicos, eu consigo acessar o estado macroscópico daquele fenômeno. Eu posso mudar também para outros graus de liberdade, por exemplo, onde eu mantenho a temperatura, a pressão e o número de partículas constantes, né? Então, aqui, tanto a energia quanto o volume, ele vai poder estar variando, onde a temperatura e a pressão vão ser as variáveis, né? Vão ser observáveis que a gente vai estar mantendo fixa, né? E para cada estado, você poderia ter associado uma energia e um volume, né? Isso é representado a partir dessa esquemática. Note que o volume vai estar variando aqui, né? O número de partículas é mantido constante e a energia do sistema ele é também diferente. Finalmente, eu posso chegar a uma condição que é chamada Grand canônico, onde a temperatura ela é constante, o número de partículas é constante, só que o meu potencial químico que é constante, ou seja, o número de partículas agora pode mudar, né, ao longo do processo. O volume e a temperatura são mantidas constantes nesse sistema. E, dessa forma, tanto a energia quanto o número de partículas, ela tem uma variação, e eu posso representar o meu sistema a partir de esquematicamente, né, a partir de uma variação do número de partículas, mas observando que o volume é constante, né, e a temperatura também. Então, dessa forma, eu consigo, seja lá qual for a condição, você pode impor no sistema, você pode manter a entropia constante ou a entalpia constante, né? E a gente fazer a ideia é poder fazer simulações moleculares dentro desses ensembles que vão descrever o meu sistema. Então, quanto mais próximo for das condições reais, né, seja, por exemplo, condições onde a gente mantém a pressão e a temperatura, né, isso implica que a gente possa, dessa forma, poder descrever o mais próximo possível dentro das situações de nosso interesse, né? Bom, então, essencialmente, essa é uma discussão a partir de física estatística, né? Mas a pergunta é, bom, o que é que isso tem a ver com o escoamento, né? O que é que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a dinâmica, assim, os fluidos, né, que a gente está interessado, né, com a própria dinâmica molecular, ou com os experimentos que você consegue fazer em dinâmica de fluidos. O grande ponto é que esses conceitos, né, de espaço de fase, ensemble, seja lá qual for o ensemble, é uma relação que vai ser muito forte e profunda, que é por que a simulação molecular, a dinâmica molecular, ela consegue capturar informações do contínuo que eu falo macroscópio, né? Se a gente for fazer um experimento, o que é que a gente está fazendo do ponto de vista experimental? A gente está fazendo uma medida, né? De tal forma, a gente vai estar acessando alguns estados, que são os estados mais prováveis do sistema, e o que a gente tem ali é uma média no ensemble, né? Então, a gente consegue, a partir da medida, ter uma média, como a gente chama da média do ensemble, e agora a pergunta é como fazer essa média de ensemble na dinâmica molecular, né? Então, por isso que eu precisei justificar cada um desses conceitos, né, que estariam mais ligados à parte de física estatística, né, um pouco distante do que vocês estão acostumados a ver na engenharia, né? Bom, então, para isso, que eu vou chamar realmente de toda essa parte do curso que é ligada à dinâmica molecular, essa informação crucial, né, e ela tem a ver com a seguinte informação, né, com a seguinte argumentação
e a hipótese que a gente vai fazer, né? Que é a hipótese da qual a média no ensemble ela pode ser calculada da seguinte forma, né? Então, a minha média do meu observável físico, que no caso dele, quem é observável físico, ele pode ser a temperatura, a pressão, a densidade, a viscosidade, ela depende das posições atômicas, né? Posições atômicas e do momento. E se eu conheço a probabilidade, ou seja, se eu conheço a distribuição de probabilidade que define o meu ensemble, né? Canônico, microcanônico, gran canônico, eu consigo obter quem seria a média desse ensemble. A média daquela propriedade nesse ensemble, né? Então, com isso, eu consigo obter, por exemplo, se eu conheço as posições atômicas e as velocidades, eu consigo determinar quem é a temperatura, né? Entretanto, eu também consigo obter essa média, né, fazendo a média temporal daquela propriedade. Então, a minha propriedade física ela vai ser obtida a partir da média temporal, né, e essa média, né, que seria a média temporal, ela se pode ir acumulando, né, aquele observável no tempo, e o que a gente vai fazer é uma média sobre eles. Bom, qual que é a relação entre a média do ensemble e a média no tempo, né? Então, isso aqui é o ponto crucial na nossa discussão, porque a hipótese, que é chamada hipótese ergódica, né, que foi inicialmente sugerida pelo Boltzmann, ela diz que em tempos, quando você vai para o infinito, a média do ensemble ela é igual à média temporal. Então, isso justifica, né, o que a gente vai fazer nas nossas simulações moleculares, não a média do ensemble como é feito experimentalmente, mas a gente vai fazer uma média no tempo, né, ou na sequência de eventos que a gente teria para aquele determinado sistema. Então, essa aqui é talvez o ponto crucial de por que eu posso justificar o uso de simulações moleculares para obter propriedades macroscópicas, né? Já que no caso de propriedades macroscópicas, a gente está fazendo, experimentalmente, por exemplo, a gente está fazendo uma média no ensemble, enquanto nas simulações moleculares a gente vai estar fazendo uma média no tempo, né? Obviamente, tem uma limitação aqui, que é esse tempo indo para o infinito, né? E o que as simulações moleculares nos traz é uma maneira da gente calcular um observável físico passeando pelo espaço de fases, né? Ou seja, a gente vai visitar os pontos mais importantes daquele espaço de fases, né? E uma vez que eu conheça o espaço de fases e a média temporal do meu sistema, né, eu consigo obter as propriedades macroscópicas daquele sistema. Então, essa aqui na verdade, o ponto principal, né, das simulações moleculares. Ela permitir que a gente possa navegar dentro do espaço de fases, né, e essencialmente percorrer todas as posições e o momento, né, ou velocidade que aquele sistema poderia estar, né? E o que ela permite fazer, não que a gente vai conhecer todo o espaço de fase, mas a gente vai conhecer como seria melhor os estados mais prováveis, mais importantes para aquele sistema, né? Então, por isso que na dinâmica molecular, né, a gente vai ver que, no final das contas, o que a gente está interessado são propriedades de equilíbrio, né? Então, a gente vai olhar aqui a função em termos do tempo, né? Então, as energias, a energia total do sistema, a energia potencial, né, o virial, a temperatura. O que importa para a gente não é os valores instantâneos dessas variáveis, mas sim a média temporal dela, né, e o erro associado à flutuação, né, da qual esse sistema estaria. Então, é dessa forma que a gente vai olhar o nosso problema do ponto de vista microscópico, ou seja, do ponto de vista molecular.
A gente vai fazer uma dinâmica ao longo do tempo e olhar para como é que as propriedades de equilíbrio vão estar convergindo ou mudando, né, em termos, flutuando, né, em torno de um certo valor, né, em função do tempo. Tá? E essa correlação entre a média temporal, né, com a média do ensemble é o que faz a conexão entre um sistema e outro. Né? O Wellington ele colocou uma questão, vou aqui ler para todos, né? Então, a simulação ela vai ser usada para a mesma configuração ao longo do tempo. Ele pergunta se a gente vai usar a mesma configuração ao longo do tempo ou uma média das várias configurações. Na verdade, a gente vai estar fazendo, visitando as diferentes configurações, né? Porque cada ponto aqui é uma configuração distinta, e a gente vai fazendo uma média temporal sobre essas configurações. Essa que é a ideia, Wellington, é a gente poder ser capaz, na dinâmica molecular, ou na simulação molecular, né, gerar essas diferentes configurações, lembrando que cada uma dessas configurações ela vai dar o mesmo estado macroscópico. Né? Por isso que a gente tem que fazer essa média para chegar na condição onde a média do ensemble é igual à média do temporal. Tá? Eu não sei se te respondi a pergunta, mas se de uma forma direta, seria que a média, né, o que a gente estaria fazendo era criar várias configurações que têm o mesmo estado macroscópico, e a gente vai estar fazendo uma média sobre essas várias configurações. E quem são essas configurações? São as posições dos átomos, né, e velocidades desses átomos. Tá? Essa aqui é a ideia. Bom, obrigado pelo retorno. O que a gente tem como opções? Né? Porque não é só a dinâmica molecular apenas. Né? A gente poderia ter várias outros métodos que envolvem a modelagem molecular, desde métodos determinísticos, como a dinâmica molecular, ou o método de Monte Carlo, que é um método estocástico, e entre o método determinístico e estocástico, a gente tem várias outras vertentes, né, combinações, né, que pode ser um pouco mais determinístico, um pouco mais estocástico, né, mas que, de qualquer forma, você consegue, em princípio, estar varrendo, né, esses estados mais prováveis do meu espaço de fases. Essa é a motivação, né, por trás de uma simulação molecular, exatamente poder percorrer, né, os estados mais prováveis das configurações daquele meu sistema. Né? Bom, então a dinâmica molecular nada mais é do que a gente resolver a equação de Newton, né? E a gente vai estar resolvendo, a partir do conhecimento das equações clássicas, né, de movimento para todas as partículas, sobre diferentes condições, temperatura, pressão, qualquer outro parâmetro termodinâmico. Né? E a solução da equação de Newton nada mais é do que a solução dessa equação aqui. Né? Ela envolve você conhecer o potencial em função das posições. Né? Então, se eu conheço esse potencial, calculo o gradiente do potencial, né? Eu consigo determinar quem são as forças que estão atuando naquele sistema. Né? Bom, na dinâmica molecular, dentro dessa perspectiva, o que a gente vai fazer é colocar os átomos e moléculas dentro de uma caixa computacional, ou seja, inferir a questão espacial, né, desses átomos. Eles vão estar interagindo entre si, né, a partir de um funcional que depende da posição, como também vai estar associado a eles uma velocidade. Né? E a pergunta toda é como resolver essa equação em função do tempo, e a partir da solução dessa equação, a gente obter as propriedades físicas de nosso interesse, né, no caso aqui seria, por exemplo, a viscosidade ou difusão, né, a estruturação da distribuição radial de pares, né, que poderia estar descrevendo aquela configuração, aquele fluido. Para obter essas propriedades
esses observados físicos, a gente precisaria, então, a conexão vem a partir da hipótese ergódica, né? A dinâmica molecular ela vai permitir fazer essa conexão entre o que a gente vê em termos da evolução temporal, ou seja, essa variável temperatura, pressão, volume, sendo alterada em função do tempo, né? E a gente faz uma média no tempo, para obter quem seria a nossa propriedade de interesse, no caso é uma propriedade macroscópica, né? Que seria o nosso observável físico. Então, essa conexão ela vem a partir do peso estatístico, né, que é dada pela temperatura e a energia cinética e potencial do meu sistema, né, e balanceados pela chamada função de partição. Né. Então, acho que o que importa aqui, na discussão dentro desse curso, é que, essencialmente, a gente vai poder usar a dinâmica molecular, fazer médias temporais sobre essas configurações e obter quem seria a propriedade física, o observável físico do meu sistema, né, em função dessa média no ensemble que a gente estaria fazendo. Bom, então, o que vem a ser essa dinâmica? Né? Ela vai ser uma técnica computacional que vai nos permitir passear dentro desse espaço de fases, posições, velocidades permitidas ao sistema, né? E a gente pode prever a evolução temporal, né, de um sistema de partículas interagentes, por exemplo, átomos, moléculas, grãos, outras situações, né, da qual podemos criar um potencial de interação, né, e poder fazer essa descrição. Como passos, o primeiro ponto a ser feito é dizer qual que é o sistema, qual é o nosso sistema de interesse, né? Quais são as condições iniciais para esse sistema, ou seja, quais são as posições atômicas iniciais e as velocidades de todas as partículas do meu sistema, e qual seria, né, o potencial que vai descrever a interação entre esses átomos e moléculas, ou seja, quais forças estão envolvidas nas interações entre átomos e moléculas aqui no caso. Né? Então, o principal segredo na dinâmica molecular, o sucesso da aplicação desse método, ele decorre de uma boa descrição em termos dessa interação, né, do potencial interatômico. Por isso que a gente vai passar parte do nosso exercício vai ser exatamente entender esses potenciais. Então, o código de dinâmica molecular nada mais é do que está colocado aqui nesse slide, né? Essencialmente, você tem 4 funções. A primeira, que é de um setup inicial, então a gente vai colocar quem são as posições iniciais e as velocidades. A segunda, que é a parte mais importante, né, do ponto de vista da descrição dos fenômenos físicos, que é como a gente vai estar calculando as forças. Né? E essas forças, elas são dependentes das posições. Né? Então, se eu conheço as posições, eu consigo determinar as forças, né? E eu consigo calcular essas forças a partir do gradiente da minha energia potencial, que é a primeira coisa que você faz no cálculo de dinâmica molecular. Né? Se eu tenho as forças, agora eu consigo realizar a evolução temporal, né, que é um outro ponto importante na nossa discussão aqui, que é como você sai da posição R para R mais ΔT. Né? Então, como é que você vai fazendo a evolução temporal da dinâmica do meu sistema. Né? E com isso, se eu escolher um sistema razoavelmente grande e um tempo de computacional, né, que se possa mostrar uma certa sistematicidade, eu consigo obter quem seria as posições, né, e as velocidades do futuro daquele sistema. Né? Então, dessa forma, a gente consegue determinar
como é que a posição vai estar mudando no tempo. Bom, se eu tenho, então, a função, as posições e velocidades em função do tempo, o que não resta saber agora é o que eu posso fazer com essas informações. E daí a gente vai extrair algumas propriedades físicas, né? Temperatura, pressão, a densidade, a tensão interfacial, viscosidade, o ângulo de contato, tudo isso a gente vai obter via o conhecimento e o acúmulo dessas propriedades em função do tempo. Né? E o código, ele continua no loop até um determinado tempo que seja de nosso interesse. Né? E aqui eu vou discutir alguns pontos, que seria quanto à limitação espacial, né? A limitação temporal, que a gente não tem um tempo infinito para poder fazer essas contas, e o que é necessário em cada uma das contribuições nessas caixinhas. Né? Eu acho que pelo tempo, na aula de hoje, eu vou acabar discutindo apenas a questão das forças, né? E na próxima aula a gente continua com a discussão sobre a setup inicial, né? E a discussão quanto à integração e as propriedades físicas de interesse. Né? Verificar se... Bom, então, um código de dinâmica molecular é um código relativamente simples, né? Ele vai ter uma rotina, isso aqui é um pseudocódigo na linguagem Fortran, né? Ou outra linguagem que é mais próximo do Fortran, que seria, você está chamando, né, uma rotina de inicialização, chama a rotina de força, né? Então, eu conheço as posições atômicas, aqui eu determino, se eu conheço as posições atômicas, eu consigo determinar a energia do meu sistema, a energia depende das posições. Se eu tenho energia, eu consigo obter, via derivada numérica, quem são as forças, né? Então, se eu tenho as forças, eu consigo obter a aceleração, F igual a ma, né? E agora eu consigo integrar a minha equação de movimento no tempo e fazer a propagação temporal. Em cada passo, eu vou estar acumulando aquelas posições, né, e velocidades, bem como outras propriedades físicas. Então, é isso que a dinâmica molecular faz, nada mais do que isso. Né? Onde estão os pontos principais do ponto de vista numérico? Seria como calcular a força, né? Como fazer a integração, que isso pode gerar erros numéricos, e uma vez que eu tiver acumulado essas propriedades, né, como obter as propriedades físicas a partir de uma amostragem, né, no meu sistema. Então, isso é feito de uma forma, né, no loop, né, onde a gente vai escolher um certo número de passos e de tal forma que garanta que a gente tenha uma descrição estatística, ou seja, você está no equilíbrio, nas condições da qual a gente está interessado. No nosso caso aqui, nosso fluido a uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Né? Bom, então a gente pode construir o nosso próprio código, onde você tem uma rotina para inicializar o sistema, né? Eu vou comentar sobre isso. Uma rotina para calcular as forças, né? Uma rotina para integrar as equações de movimento e uma rotina para fazer análise e acúmulo da trajetória. Né? E o que a gente vai estar olhando é, pelo tempo, né, ao instante, passo em cada simulação, qual que é o ΔT, ou passo de tempo, né, em cada uma dessas equações de movimento, e o tempo da qual a gente vai estar fazendo essa amostragem. Né? Lembrando que a gente vai estar sempre olhando para as médias estatísticas dessas configurações. Portanto, né, a gente vai precisar fazer uma amostragem temporal, né, e aí, com isso, fazer a conexão entre a média temporal com a média do ensemble, que é o que é feito do ponto de vista experimental. Né. Bom, então, um primeiro ponto que eu acho que eu gostaria de chamar a atenção é algumas limitações dessa técnica. Né. Então, na primeira parte da aula, hoje, pela manhã, eu acabei colocando situações onde, de fato,
a gente consegue aprender bastante a partir da dinâmica molecular. São situações que o método contínuo ele falha, não consegue capturar bem o que está acontecendo, né? E aqui a dinâmica molecular, você consegue capturar, né, essas interações de uma forma apropriada. Entretanto, a gente vai estar sempre limitado a uma descrição clássica dessa interação interatômica. Significa que os elétrons não vão estar explicitamente presentes, né? Então, o que a gente vai estar olhando é essa chamada superfície de energia potencial, né? E essa superfície de energia potencial, ela vai ser dada em função das coordenadas. Então, eu consigo saber como as energias vão estar variando em função das configurações do meu sistema, né? E, em seguida, a gente pode estar percorrendo, né, as várias possibilidades dessa superfície de energia potencial, né? E ela está ligada ao fato da gente poder calcular as forças, né, a partir do gradiente dessa energia superfície potencial, essa superfície de energia potencial do meu sistema. Então, acho que um ponto importantíssimo é essa questão, né, da gente ter uma descrição clássica. Clássica significa que não é quântica, né? E os elétrons, eles não estarem explicitamente colocados no meu cálculo. Eu consigo fazer isso, né, se eu for fazer, por exemplo, um cálculo de primeiros princípios. Tá? Então, essa é a maneira da qual a gente consegue recuperar, né, uma descrição quântica e, portanto, incluindo os elétrons no processo. Bom, se é isso, eu só consigo fazer a descrição clássica, por que, então, a dinâmica molecular ela acaba sendo útil, né, para situações onde você esperaria que a mecânica quântica fosse importante? Então, eu preciso justificar por que eu vou estar usando as equações de Newton para descrever a dinâmica de átomos e moléculas, né? Então, isso é feito da seguinte forma. Dentro do ponto de vista da mecânica quântica, né, o que a gente tem é a equação de Schrödinger para os núcleos, e o que a gente vai fazer aqui é trocar essa equação de Schrödinger pela equação de Newton. Então, você está fazendo uma aproximação, uma hipótese muito forte, né? E a pergunta é quão boa é essa aproximação para os sistemas de nosso interesse. Então, o que a gente sabe é que os efeitos quânticos eles vão ser relevantes, né, se o comprimento de onda de de Broglie, né, que é dada por essa expressão, já vou falar, ela é maior do que a distância interatômica. Né? Então, se eu tiver uma situação onde o comprimento de onda de de Broglie ele é muito maior do que a distância interatômica, significa que os efeitos quânticos são importantes, e aí eu teria que, de fato, ir para a mecânica quântica para estar descrevendo a interação entre átomos e elétrons, né, núcleos e elétrons, né, e sem abdicando, né, da possibilidade de você fazer essa aproximação para os núcleos serem descritos pela equação de Newton. Então, esse comprimento de onda de de Broglie? Ele é dado por algumas constantes, né, π, o H cortado, que é a constante de Planck ao quadrado, ou cortado, né, sobre 2π, o Kb, que seria a constante de Boltzmann, né, e duas observáveis físicas, que seriam a temperatura, né, e a massa. Então, se eu for comparar, por exemplo, com alguns sistemas, né, se eu escolher uma temperatura fixa de 300 Kelvin, significa que para o meu sistema de interesse, se eu tenho, por exemplo, um átomo de hidrogênio, né, o comprimento de onda de de Broglie nessa condição, né, ele é da ordem de 1 angstrom. Né? Significa que é mais ou menos da mesma ordem
do espaçamento interatômico. Se já for para sistemas maiores, né, você já cai em situações que é você da ordem de quase 100 vezes menor em termos espaciais, né, e quanto maior a massa, então, do sistema, menor ainda esse comprimento de de Broglie. Então, de fato, o efeito quântico, né, ele vai acabar sendo importante quando você estiver tratando de elementos mais leves, né, como hidrogênio, hélio, neônio, né, e essa distância interatômica vai ser muito, muito maior do que o comprimento de onda de Broglie. Um outro caso seria quando a gente tem temperaturas muito pequenas, né, onde esse comprimento de onda de de Broglie também ele seria pequeno, e dessa forma os efeitos quânticos seriam importantes, né? Então, para alguns casos, né, quando a gente estiver tratando de temperaturas muito, muito pequenas, você não tem como fugir, você tem que fazer a descrição quântica. Então, toda essa minha justificativa aqui é essa possibilidade da gente poder estar acessando a dinâmica dos núcleos a partir de uma dinâmica clássica, né, onde a gente vai resolver as equações de movimento dos núcleos usando a equação de Newton. Entretanto, as forças têm origem quântica, né? As forças vão ser dadas pelos elétrons, né, que vão estar atuando naquele sistema. Tá? É dessa forma que a gente acaba introduzindo e justificando o fato da gente poder usar as equações de Newton no movimento para estar descrevendo a interação entre átomos e moléculas. Bom, nessas interações interatômicas, né, então, o segredo todo, como eu havia comentado, da dinâmica molecular, uma vez que a gente define isso, né, é como fazer a descrição de átomos e moléculas, né, e aqui a gente tem várias visões do ponto de vista histórico. Uma visão mais clássica, eletrostática, é que os núcleos seriam átomos positivos, os elétrons negativos, e isso pode balancear, né, essa situação, a gente você poderia fazer essa interação do ponto de vista eletrostático. Você tem uma visão mais moderna em termos dessas interações, né, onde o que vocês veem é a densidade e probabilidade de um elétron estar localizado numa estrutura do tipo diamante, né? Por exemplo, o silício poderia estar em cada um desses vértices aqui. E aí o que é que acontece? Se você está falando de diferença de probabilidade, né, significa que a gente vai, para esses sistemas, ele vai estar compartilhando elétrons, e esse compartilhamento vai acontecer em regiões onde você tem a maior a densidade eletrônica, né, que no caso do silício vai acontecer entre os átomos de silício. Então, por isso que a gente tem esse efeito, né, a mecânica quântica, você está olhando, né, você pode fazer uma descrição clássica, mas ainda assim você está olhando para a densidade e probabilidade, né, dos elétrons está acontecendo no meu sistema. Bom, então, a forma da gente fazer essa descrição vai ser a partir de uma abordagem atomística, e a energia, nesse caso, ela vai ser calculada por duas formas. Eu posso calcular via mecânica quântica, né, onde para determinada estrutura eu conheço a função da estrutura, né, a energia em função da estrutura, ou eu posso calcular também via potenciais efetivos, né, por exemplo, um potencial que tem essa cara, onde as interações aqui, os parâmetros, né, são obtidos a partir da parametrização de uma função, que eu vou comentar algumas possibilidades, né, o Lennard-Jones, Morse, o Embedded Atom, né, ou diferentes outros force fields, na qual eu tenho acesso a essa função, que é a minha função analítica da energia potencial. Tá?
Então, aqui se eu quero descrever forças ou interações, a maneira como a gente vai estar fazendo vai ser através da energia, e eu vou estar olhando para a resposta de mecânica quântica, bem como os potenciais efetivos da qual a gente vai estar fazendo essa descrição. Então, no nível mais fundamental, o que nós temos é chamados cálculos de primeiros princípios. Essencialmente, a gente resolver a equação de Schrödinger numericamente, e uma das técnicas para você fazer isso é a partir da teoria do funcional da densidade, que é diferente do que a gente usa em engenharia química, tá? Mas a ideia é que a gente possa obter as propriedades do meu sistema simplesmente conhecendo a composição dele, né? Então, a priori, eu não preciso incluir nenhuma informação experimental, mas se eu sei que ele é formado por N partículas de átomos, né, e N tipos de elétrons, o número de elétrons que eu teria no sistema, é tudo que eu preciso para fazer um cálculo de primeiros princípios. Resolvendo a equação de Schrödinger, a gente consegue obter as estruturas, né, em função da energia, de várias outras propriedades termodinâmicas, né, ou cinéticas, e com isso acessar algumas propriedades, como as propriedades termodinâmicas, cinéticas, do padrão de rede, da estrutura eletrônica, né, e vai me ajudar depois a fazer a ponte com o cálculo de mecânica clássica. Acho que o ponto principal aqui é nossa capacidade de, resolvendo a equação de Schrödinger, obter estruturas de menor energia e, portanto, caracterizar algum desses sistemas. Tem maneiras de você tentar fazer isso, né, que é usando parametrizando o meu potencial, seja para cálculos, seja por medidas experimentais, seja por cálculos clássicos, né? E para isso o que a gente usualmente faz é criar um modelo que captura a dinâmica de primeiros princípios, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas a ideia é a capacidade da gente obter diferentes tipos de funcionais, das quais a gente pode melhorar a interação do sistema de interesse, né, bem como os fluidos, né, sobre altas pressões, altas temperaturas, composição, né, que a gente sabe que essencialmente tem um papel aqui na descrição dos sistemas, né. Bom, acho que como resumo, né, é que a gente vai usar a chamada equação de Newton, massa vezes aceleração, e algo que eu não comentei aqui diretamente, que é o teorema de Ramanujan, que é essencialmente um teorema que mostra uma maneira de, a partir de conhecendo os elétrons, né, a gente consegue determinar quem são as forças que vão estar atuando sobre cada um daqueles átomos no sistema. Então, ele tem as forças aqui pode ter origem eletrônica, sim, ele não vai estar no cálculo da dinâmica, mas ele vai ter origem eletrônica, né? Então, portanto, eu consigo recuperar parte dos sistemas, né, e da maneira como eu vou estar interagindo, fazendo a descrição daquele sistema de interesse. Tá? E aí o potencial mais famoso que se tem é o chamado Lennard-Jones, que a gente vai usar bastante aqui no curso, né? O que é o potencial Lennard-Jones? Você tem aqui a minha função potencial, em função da distância, né? Então, você pega dois átomos que estão separados a uma certa distância e vai trazendo eles de forma próxima, né? Então, o que a gente nota? A gente nota que a distâncias muito longas é como se esses átomos não se enxergassem, e enquanto você vai trazendo um átomo próximo ao outro, né, a gente vê a situação que é a situação de equilíbrio. Você primeiro aparece a função atrativa, depois essa situação de equilíbrio, e no ponto de força igual a zero, o meu sistema ele estaria em equilíbrio.
Se eu trago ele mais próximo ainda, você começa a ver um efeito de repulsivo, né? E a energia começa a aumentar em função da diminuição da distância, né? Esse potencial é um potencial bem simples, ele tem apenas dois parâmetros, né? O sigma e o epsilon. Então, o sigma estaria, você obtém diretamente pelo potencial do Lennard-Jones, né? O epsilon também. E a grande vantagem é o poder computacional, né, em termos da simplicidade desse modelo, que ele tem apenas dois parâmetros, né? Então, só para vocês entenderem um pouco da estratégia pela qual o Lennard-Jones acabou propondo esse modelo, né? Isso aconteceu no final dos anos 20. Ele era professor na Universidade de Cambridge, né, na Inglaterra, e o modelo que ele estava estudando, né, e isso acabou virando ser a tese de doutorado dele, ele tem a ver com a obtenção dessas forças, né, de equilíbrio e a obtenção desses parâmetros, né, sigma e epsilon, referentes ao modelo de interesse, né? Bom, o que ele fez foi o seguinte: ele sabia que a fase atrativa ela é dada por um termo que é chamado a dispersão de London, né? Eu vou comentar rapidinho sobre ele. Esse termo você obtém a partir do cálculo do dipolo, da interação de dipolo entre dois átomos, né? E ele tem origem em mecânica quântica, né? O London ele havia dado um seminário em Cambridge, né, da qual o Lennard-Jones participou, então, portanto, ele estava ciente desse termo, né? A justificativa para esse termo era conhecida, só que a justificativa para o termo R12, não, né? Por que isso? Na época, o Lennard-Jones ele tinha que fazer essas contas à mão, né? E para chegar ao R a sexta, que eles sabiam que tinha que ser, né, que é o resultado do trabalho do London, você precisava fazer o quadrado, R ao quadrado, e R a quarta, né? Então, o próximo passo, em termos de conta, seria fazer o R a sexta, né, e calcular a partir do R a sexta, você calcular o quadrado ou o produto, né, e te dá R a 12. Então, foi mais por uma questão matemática, né, de auxiliar parte dos cálculos do Lennard-Jones, que foi possível fazer essa expressão, né? Então, potencial que varia com 1 sobre R a sexta e 1 sobre R a 12, né? Então, a implementação no código é relativamente simples. Tudo que eu preciso fazer é um loop, né, dois loops, um sobre a partícula de que eu estou interessado e a outra partícula vizinha a ela, né? Eu calculo a distância. Essa distância é agora cálculo quadrado da distância, né? A gente verifica se a distância está dentro do cutoff e eu consigo verificar, né, se as forças e as energias estão consistentes. Bom, o cálculo de forças pelo potencial de Lennard-Jones, de novo, esse potencial é um potencial aproximado. A forma repulsiva ela não tem justificativa teórica, né, como eu havia comentado. Ela essencialmente serve apenas para... se sabia que essa repulsão ela teria origem, né? Ela teria origem exponencial, mas que no nosso caso, né, ele estaria decaindo rapidamente. Então, para facilitar as contas, o Lennard-Jones propôs esse RA12, porque ele sabe que o RA12 é um potencial que rapidamente ele vai para infinito, né, quando você está a uma certa distâncias curtas, né, ele cai próximo ao que você teria com a exponencial,
E você tem a justificativa da parte atrativa, né, que nada mais é do que a dispersão de London, né, que varia com 1 sobre R sexta. Essa é a ideia por trás do Lennard-Jones. E você pode implementar outros tipos diferentes, né, de situações, de potenciais, um que vai descrever a ligação entre átomos, né, o ângulo entre esses átomos, a ligação de Van der Waals, que é do tipo Lennard-Jones, né, a parte de Edral, né, se ela vai é uma função periódica ou não, e a parte coulombica, né, porque para cada átomo aqui a gente tem associado uma carga pontual, né, e é importante considerar todos esses pontos na discussão, né. Então, para eu criar um potencial, eu preciso, primeiro, propor um funcional, ou seja, como é que é a forma funcional daquele potencial. Hoje em dia tem outras alternativas, que é via a aprendizagem de máquina, por exemplo, né? E aqui, para os sistemas de nosso interesse, né, se eu quiser escrever, por exemplo, a água, né, você tem vários modelos que fazem essa descrição da água, e a forma funcional ela pode ser dada, né, por essas expressões, né? Então, você note que são usualmente potenciais harmônicos, onde a gente escolhe quem que é a nossa posição de equilíbrio, que vai ser essencialmente essa situação, né? Como também na parte angular, a mesma coisa, você tem um potencial que descreve a parte angular, e na curva, ela vai ser dada por essa expressão, né? A parte de torção, você tem uma função que é periódica, e as demais, né, você tem tanto as interações do tipo intra, ou seja, na mesma molécula, como intermolecular, que envolve pares não ligados, né, ou cargas parciais, né, que você pode associar a qualquer um desses átomos. Então, o que a dinâmica molecular vai fazer é resolver, né, a evolução temporal dessas funções, que dependem das coordenadas, para a gente poder estar acumulando algumas das propriedades e obter as propriedades físicas de interesse, né? Eu vou trazer um caso que é emblemático, né? Que você pode imaginar assim, bom, qual seria o primeiro fluido, o líquido, que eu gostaria de estar, muitos dos casos que a gente vai estar usando é a água, e a água é um pesadelo, né, para fazer a simulação molecular, né, bem como qualquer descrição da água, em função das várias anomalias que a água dispõe, né? No caso aqui em particular da água, você tem assim, centenas de modelos possíveis que você possa estar pensando. Então, você tem um modelo que seria um modelo mais simples, né, onde a gente tem os hidrogênios, o oxigênio, você tem um ângulo entre hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Essa ligação hidrogênio-oxigênio ela é mantida, né? Você associa uma carga para o oxigênio e para os hidrogênios e você faz a simulação, né? Só que esse tipo de situação ela pode não ser interessante para poder descrever, por exemplo, o dipolo da água. Então, o que é feito é desbalancear essa posição, a posição da carga, né, um pouquinho longe do que seria o átomo de oxigênio. Isso cria uma outra mudança do ponto de vista eletrostático, e aí você vai criando modelos cada vez mais complexos para definir a água, né, seja de 3 sítios, 4 sítios, 5 sítios, né. Você tem muitos potenciais, e o ponto é qual escolher, qual o melhor para aquele sistema que de nosso interesse, né? Então, a gente vai fazer uma simulação usando dinâmica molecular para 2 fluidos, um que seria a água, o outro seria uma fase óleo, por exemplo, né? E a gente vai usar essa combinação de potenciais ou formas funcionais que eu havia descrito para esse slide, né? Então, o caso do Lennard-Jones, ele é um modelo aproximado, né? A forma repulsiva ela não tem justificativa teórica,
e onde a repulsão, né, a força repulsiva, a gente sabe que ela depende exponencialmente da distância entre átomos, né? Isso aqui é um ponto que é importante, bem como o que o Lennard Jones fez foi usar esse potencial repulsivo, né, a partir do R12, porque esse R12 ele emula esse comportamento exponencial e ele é fácil de calcular, né, calculando apenas o quadrado, né, do termo 1 sobre R a sexta. Né. Só que esse termo 1 sobre R a sexta, esse sim tem uma justificativa teórica, né, vem de mecânica quântica, e ele é o potencial atrativo de longo alcance e depende das dispersões ou interações de dispersão, né, que é chamada das interações de London. Né. Então, com isso, esse é o potencial mais famoso, né, que é usado em dinâmica molecular, e a gente vai realmente usar bastante, né, no nosso primeira abordagem da dinâmica molecular, né, e, de alguma forma, isso resume um pouco dos vários ingredientes, né, que teríamos na determinação das forças, que é o primeiro ingrediente dentro do nosso código, né, de dinâmica molecular. Né. Então, acho que com isso, só finalizaria a aula de hoje, né, onde, dentro dessas ideias, a gente fez uma primeira discussão sobre como que é o cálculo de forças, né, a nível molecular, conhecendo as posições, consigo determinar as energias, e se eu tenho as energias, calculando as derivadas, eu obtenho as forças. Né. E na próxima aula eu vou comentar sobre essa parte do início da simulação da dinâmica molecular, a evolução temporal dela, a partir dos integradores numéricos, e quais propriedades físicas, né, a gente consegue obter via a dinâmica molecular. Né. Então, a minha proposta, eu vou disponibilizar, né, tanto os slides quanto os vídeos no E-Disciplinas, né, na página que a gente teve E-Disciplinas, que está no canal do YouTube, e a gente vai até lá, né, montar a máquina virtual, da qual a gente vai estar fazendo os primeiros exercícios, né, com a dinâmica molecular.